Fala galera, beleza? Meu nome é Kevin Gomes e como vocês já sabem, esse é o Medicina Resumida. A aula de hoje é uma continuação do vídeo anterior, que a gente começou a falar do sistema sensorial somático, falando da introdução do sistema e falando do tato. Hoje nós vamos falar sobre a dor e a temperatura, que são percepções primitivas, mas que são importantíssimas para a nossa sobrevivência num meio tão agressivo que é o meio externo. Beleza? Vamos falar com calma, direitinho, para você pegar o assunto de maneira fácil. Beleza? Prepara o café e vamos embora. Então, galera, na aula anterior, vimos que o sistema somestésico nada mais é do que aquele que capta e conduz ao sistema nervoso central as informações sensoriais de tato, dor e temperatura para a nossa consciência e interfere nas emoções e no comportamento. Pois é, e na aula passada a gente falou do tato. Hoje nós vamos falar daqueles que são os mais primitivos, porém muito importantes sensações para a nossa vida, que são a dor e a temperatura. Então, antes de começarmos, vamos pensar um pouco. Ninguém aqui gosta de sentir dor, não é? A dor é algo que incomoda, irrita, tira o sono e o sossego e ainda pode cronificar, alterar sua rotina, alterar seus hábitos. Tudo isso porque você sente dor. E muita gente acha, e com razão, né, convenhamos, que a dor é algo muito ruim. Muitos até desejariam não sentir dor, mas, peraí, alguém já se perguntou o porquê da gente sentir dor? Por sinal, até existem casos de alterações congênitas em que o indivíduo nasce sem sentir dor. Poxa, aí você está se perguntando, felizardo desse aí, hein? Que nada, pobre deste ser que não sente dor. Porque a dor nada mais é do que um mecanismo de alerta para a ocorrência de lesões ou de estímulos potencialmente lesivos ao organismo. Além, claro, de a dor significar os limites de nossos movimentos. Como, por exemplo, ao se alongar, você estira o membro para trás e sente dor e para de estender. Ou seja, é como se sinalizasse que é o limite de sua extensão daquele membro. Ou um outro exemplo seria, por exemplo, para sinalizar uma possível lesão. Como uma pessoa que fica muito tempo sentada, muito tempo em pé, ela começa a sentir quando está sentada nas nádegas e quando está em pé na sola do pé, dor, se tiver muito tempo parado, obviamente. Isso é um sinal de alerta para uma possível evolução para uma úlcera de pressão, por exemplo. Ou uma outra situação que é até mais óbvia, mais rotineira, se você pisar numa superfície irregular, vamos supor que você pise numa pedra afiada, num prego. Ou seja, é importantíssimo que a gente sinta dor, tanto para aprender a fugir e evitar situações que possam lesar nosso organismo, como também, quando tiver lesado o organismo, a gente perceba que está sofrendo uma lesão que pode infeccionar ou ulcerar uma determinada parte do corpo, certo? E a sensação somática, ela é dependente bastante da nocicepção. Nocicepção, que do latim nocere, ou nocere, dependendo da expressão, significa ferir. Porém, um grande erro que se comete por aí é confundir a nocicepção com dor, que não são a mesma coisa. Dor é a sensação ou percepção de sensações diversas como ardência, fisgada, latejo, inflamação, irritação ou sensações insuportáveis que vêm de alguma parte do corpo. Já a nocicepção é o processo sensorial que gera os sinais que levam à experiência de dor. A dor pode existir sem a ação dos nociceptores, bem como eles podem disparar e a pessoa não sentir ou perceber a dor. E as qualidades cognitivas da dor também podem ser controladas pelo encéfalo. Beleza? Mas espera aí, nociceptores? Quem são eles? Bem, os nociceptores são os receptores das vias dolorosas. Eles são ativados por estímulos que têm o potencial de causar lesão nos tecidos. Danos podem ser de estímulo mecânico, como traumas, como pancada, temperaturas extremas, seja um frio extremo ou um calor extremo, ou uma baixa de oxigênio nos tecidos, seja por um processo isquêmico, por exemplo, ou exposição a agentes químicos, como ácidos, como soda cáustica, enfim. Esses estímulos vão, de maneiras diferentes, claro, ativar esses nociceptores, que nas suas membranas vão ter canais iônicos que vão ser ativados por mecanismos
particulares de cada elemento agressor, beleza? O estiramento ou dobramento da membrana do nociceptor ativa canais mecanosensíveis que vão despolarizar a célula e disparar o potencial de ação. Além disso, células que são lesadas liberam substâncias que abrem canais iônicos nas membranas nociceptores, como proteases, o ATP, íons potássio, entre outros. Vamos pensar, por exemplo, em alguém que encostou o braço no ferro ao passar uma roupa, por exemplo. Sabe-se, é bom notar isso, que temperaturas acima de 43 graus já provocam queimaduras. O calor queima os tecidos. E os canais que são sensíveis ao calor nas membranas dos nociceptores, é bom distinguir dos termorreceptores que a gente vai falar mais adiante, vão se abrir com essa temperatura. E com isso vai gerar a sensação dolorosa daquele evento de queimadura. Beleza? Agora vamos pensar naquele senhor que está correndo, mas que num determinado momento da corrida ele para se queixando de dor muscular. Isso nada mais é do que um processo em que o oxigênio tecidual vai cair e assim as células vão se utilizar dessa resposta anaeróbica, liberando ácido lático. Esse ácido lático vai se acumular no tecido muscular, levar um excesso de íons H+ nos tecidos, e esse excesso de íons H+ vai reagir com os nociceptores e desencadear a resposta dolorosa. Um outro exemplo também seria numa picada de abelha, em que esse veneno que foi liberado na picada de abelha vai gerar a liberação de histaminas. E essa histamina, além de levar a resposta inflamatória naquele lugar, como edema, vasodilatação, vermelhidão, como vocês já sabem, também se liga a nociceptores e participa no desencadear da dor naquela região. Assim, medicamentos antihistamínicos, eles podem ajudar não só na resolução da inflamação, como o alívio da dor. Ou seja, eles servem também como analgésicos. Beleza? Tá, os receptores foram estimulados. E agora? As fibras A, gama e fibras C, as C que não são mielinizadas, têm terminações que contêm esses nociceptores. A grande maioria são conhecidos nociceptores polimodais, ou seja, eles respondem a estímulos mecânicos, térmicos e químicos também. Porém, tem muitos outros que são seletivos nas respostas, ou seja, são receptores nociceptores mecânicos, nociceptores térmicos e nociceptores químicos. Eles estão distribuídos em todo o corpo, mas uma coisa interessante é que no sistema nervoso central não há nociceptores. Eles estão apenas restritos às meninges, então qualquer processo no sistema nervoso central que chegue às meninges, lese as meninges ou altere sua conformação e tal, aí sim desencadeia a dor. Mas enquanto não afeta as meninges, não há um desencadear de dor. Beleza? Agora, uma coisa interessante é que os nociceptores só respondem quando são estimulados de maneira intensa, ou seja, o estímulo tem potencial ou realmente gera dano aos tecidos. Porém, tem locais que já existe a lesão e com isso essa região tem um aumento da sensibilidade. Por exemplo, alguém que toque uma área inflamada do seu braço vai desencadear uma resposta insuportável, que você vai querer inclusive brigar com aquela pessoa. Isso é conhecido como hiperalgesia. E esse é o melhor exemplo de que existe um controle na dor. Seja por limiar reduzido, seja por estímulo mais intenso ou por a dor espontânea. Mas isso significa que a dor pode ser modulada, tanto para mais como para menos. Se essa hiperalgesia está ocorrendo na área lesada, é chamada de hiperalgesia primária. Mas se ela ocorre em tecidos ao redor da lesão, a gente chama de hiperalgesia secundária. Certo, eu falei das fibras C e das fibras A gama. E o que elas fazem? Elas vão conduzir a informação dolorosa para o sistema nervoso central em velocidades diferentes. É só lembrar do que eu falei sobre as fibras C serem desmielinizadas e as fibras A gama serem mielinizadas. E o que eu falei naquele vídeo sobre potencial de ação, de que a bainha de mielina é importante para acelerar a velocidade de condução. Se tiver com dúvida, é só checar esse vídeo que a gente teve em outra aula para poder dar uma revisada. Beleza? Mas o que isso significa para a gente agora? Significa que o estímulo doloroso promove duas percepções de dor distintas. A gente tem aquela dor primária,
que é aquela dor rápida e aguda, ou seja, que vai ser conduzida pelas vias mais rápidas, que é a via das fibras A gama, e tem uma segunda dor, que é aquela chamada dor secundária, que é mais lenta, porém mais contínua. Esta já é conduzida pelas fibras C, beleza? Mas tanto as fibras C como as fibras A gama vão adentrar a medula pela raiz dorsal, entrando pelo corno dorsal da medula. Lá vão se ramificar, percorrer o chamado trato de Lissauer, ou seja, esse trato que fica logo na entrada, ele vai fazer com que as fibras tanto possam subir como descer, ou seja, o que a gente chama caminho rostral, que seria para cima, rumo ao encéfalo, como caudal, ou seja, rumo à cauda, entre aspas, que seria o final da coluna, certo? E nesse caminho, ele vai fazer sinapse na região chamada substância gelatinosa, que está no corno anterior da medula. Os axônios dos nociceptores viscerais vão adentrar a medula em conjunto com os axônios dos nociceptores cutâneos, ou seja, as informações de dor dos tecidos dos órgãos se misturam com as informações de dor que vêm da pele. Essa mistura que acontece na medula leva ao chamado fenômeno de dor referida, onde a ativação visceral ela é percebida, se a gente pode dizer assim, como cutânea, como, por exemplo, a dor anginosa, que a pessoa vai referir uma dor em aperto, não vai saber localizar exatamente onde é, mas vai ver que vai ter irradiação para a membro, para a mandíbula e tudo mais, e a sensação é como se fosse na pele, mas na verdade não é. E também a dor da apendicite, que também é similar, que a dor seria em fossa ilíaca direita, mas você percebe também na fossa ilíaca esquerda. Beleza? Tá, entrou na medula. O que acontece com essas vias? Basicamente, a gente vai dividir em duas vias principais. Uma via vem de nervos periféricos espinhais e nervos periféricos cranianos, que em especial é o trigêmeo, que é o principal representante condutor da sensibilidade dolorosa da face. Beleza? Os nervos espinais vão conduzir informação de dor e temperatura da medula ao encéfalo. Os axônios vão decursar, ou seja, vão cruzar a linha média imediatamente quando entram na medula. E logo depois vão ascender via o chamado trato espinotalâmico pela superfície ventral da medula. Em seguida, chegando no tronco cerebral, vão atravessar ele, se posicionando como se fosse o leminisco medial, que é aquela via que a gente falou do trato. Só que não faz sinapse com essa via do tato, beleza? Até chegarem no tálamo. Assim, as vias de tato e dor caminham de lados opostos, ou seja, uma lesão de um lado da medula vai promover um déficit de mecanosensibilidade de um lado e déficit de nocicepção de outro. Ou seja, a pessoa, por exemplo, não sente vibração nem tato de um lado do corpo e não sente dor do outro, entendeu? Certo. E qual é a outra via? Como eu falei no vídeo anterior e em vídeos de pares cranianos e tronco cerebral que a gente postou aqui mesmo no canal, a informação sensorial somática da face é de responsabilidade do nervo trigêmeo. E o trigêmeo também leva a informação direto ao tálamo, fazendo sinapse com neurônios secundários do núcleo do trigêmeo, e seus axônios lá vão decursar e ascender pelo leminisco trigeminal. Beleza? Os axônios espinotalâmicos vão terminar em regiões do núcleo ventral posterior, o mesmo do tato, lá no tálamo, ainda que estejam separados, certo? Porém, outros vão terminar em outras regiões, que são chamados núcleos intralaminares do tálamo. E de lá do tálamo é que vão ser projetadas para várias áreas do córtex cerebral. Certo. Mas a dor, como a gente já sabe, ela é uma percepção variável. Uma pessoa pode ter o mesmo estímulo doloroso e responder de maneira diferente. Tanto dizer que sentiu uma dor forte, como pode dizer que sentiu uma dor fraca, como pode dizer que foi a pior dor da vida, como pode dizer que não sentiu dor nenhuma. E a atividade de aferências não dolorosas e o contexto do indivíduo, ou seja, o seu comportamento naquele meio, a essa mesma atividade do nociceptor desencadeia mais ou menos dor. Ou seja, a dor, como eu falei, pode ser regulada. E para facilitar, vamos dividir o mecanismo de regulação em três.
O primeiro, que é a regulação aferente, o melhor exemplo foi o que eu falei da hiperalgesia. Um toque na região inflamada pode levar a uma dor muito maior do que a que foi sentida antes. Porém, assim como pode haver a hiperalgesia, pode haver a redução da dor por atividade de mecanorreceptores de baixo limiar. Por exemplo, quando você se esbarra em uma prateleira ou numa mesa, sente dor naquela região e começa a massagear ou soprar, e esse massagear ou soprar faz com que você reduza a percepção de dor, porque você está estimulando os mecanorreceptores de baixo limiar nessa região. Beleza? Não há uma explicação concreta, absoluta. O que existem são teorias tentando explicar isso. E hoje a mais aceita é a que fala de que existem interneurônios entre as vias ascendentes, em que os estímulos de mecanorreceptores vão ativar esses interneurônios, sendo que esses interneurônios eles inibem a via de dor, a via nociceptiva. Assim como, se não tiver estímulo mecanorreceptor, não vai haver estímulo a esses interneurônios, ou seja, não vai haver inibição da via nociceptiva, fazendo com que o estímulo doloroso consiga chegar no córtex. A outra regulação seria a regulação descendente, que seria aquela que como se fosse o córtex mandando, se assim eu posso dizer, na percepção de dor. Ou seja, uma emoção forte, um evento de estresse, pode suprimir aquela dor que uma pessoa esteja sentindo naquele momento. Vamos supor uma pessoa que levou um tiro, uma facada, chega um momento que, seja pelo estresse ou pela reação emocional daquele momento, ela acabe nem sentindo tanto a dor que deveria sentir por aquela facada, por aquele tiro. Existem várias regiões do encéfalo que estão envolvidas com a supressão da dor. Uma delas seria a chamada substância cinzenta periaquedutal, ou a sigla PAG, que é em inglês, que quando ela é estimulada promove a analgesia profunda. Ela recebe aferências de várias regiões do encéfalo, muitas relacionadas inclusive com o emocional. Envia axônios descendentes a várias regiões do bulbo, com destaque aos chamados núcleos da RAF, que tem a serotonina como principal neurotransmissor, que vão projetar esses axônios para cornos dorsais da medula, onde vão deprimir a atividade da nocicepção. Beleza? E por fim, o terceiro mecanismo de regulação, que talvez até seja mais conhecido por vocês, são os chamados opioides endógenos. Esse nome vem do ópio, que é a substância extraída na papoula e que hoje é muito usada em narcóticos e em substâncias análogas, como a morfina, a codeína, a heroína, com diversos fins. O uso sistêmico dela promove o quê? Analgesia intensa, provoca também alterações de humor, sonolência, confusão mental, mas descobriu-se que existem receptores para essas substâncias no sistema nervoso central e que o próprio sistema nervoso produz substâncias endógenas semelhantes à morfina, que foram batizadas genericamente como endorfinas, que agem de maneira similar. Esses receptores estão concentrados em áreas do sistema nervoso central que processam e modulam a informação nociceptiva. Certo, terminamos a dor. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a temperatura. O bom de falarmos da temperatura depois da dor é que muitas informações se repetiriam. Com isso, fica um pouquinho mais curto falarmos sobre ela. Mas, antes disso, qual a importância de temperatura para o nosso corpo? Bem, a gente viu nas aulas de química, no cursinho, no colégio, que o funcionamento das células é dependente da temperatura. Ou seja, a velocidade de uma reação química depende da temperatura. O funcionamento de uma proteína, de uma enzima, depende da temperatura. E com isso, as células do nosso organismo precisam ter meios de regular a temperatura do corpo, de modo que mantenha a temperatura em faixas adequadas para que ela funcione bem. Com isso, o sistema nervoso desenvolveu um mecanismo, que também é um mecanismo primitivo, mas que é importante também, de conseguir perceber uma variação de temperatura, seja para mais, seja para menos, e contactar, se assim eu posso dizer, com o sistema nervoso central, até o ponto da gente perceber que está tendo essa alteração e tomar alguma providência. As sensações térmicas não dolorosas também começam nos receptores da pele, principalmente, e dependem de ser processadas no córtex para se tornar consciente.
E quem é que capta essa variação? São chamados termorreceptores. Os termorreceptores são terminações de neurônios sensíveis à temperatura, através de vários mecanismos de membrana específicos. Grupos de neurônios específicos no hipotálamo e na medula são importantes para várias respostas que vão regular a temperatura corporal, de modo que vai deixar ela estável. A gente vai ver melhor num vídeo mais adiante que a gente vai falar sobre hipotálamo e hipófise. Beleza? Mas a sensibilidade da temperatura não está distribuída de maneira uniforme na pele. Existem regiões específicas que não distinguem calor de frio. Isso sugere que existam receptores tanto específicos para o calor, como outros específicos para o frio. Hoje sabe-se também que existe um canal iônico, por exemplo, que é sensível à mudança de temperatura para mais de 43 graus Celsius, sugerindo que existam outros para várias outras faixas de temperatura. E isso levou a vários estudos com descobertas de várias moléculas importantes que participam, vários mecanismos de receptores que participem tanto da distinção do calor como do frio, tá certo? Mas o mais interessante nisso tudo existem receptores de frio que têm a proteína do calor. Ou seja, se você aplicar algo quente em várias áreas da pele, em áreas grandes, por exemplo, você desenvolve estímulo de quente e de dor. Mas se você aplica em pequenas áreas, e aí especificamente uma área que tem um receptor de frio, ele vai de maneira contraditória desencadear a sensação de frio. Ou seja, o sistema nervoso central não sabe distinguir qual é o tipo de estímulo que desencadeou a sensação. Ele apenas interpreta o estímulo que aquele receptor é designado, digamos assim. Se o receptor é de frio, ele interpreta como frio, se é de calor, ele interpreta de calor. Quanto à via, ela é praticamente a mesma da dor. E os termorreceptores estão ligados a fibras A, gama e C também, se for frio, porque se for calor está ligado apenas às fibras C. Como eu falei lá atrás, esses axônios vão fazer sinapses na substância gelatinosa, corno dorsal da medula. Os de segunda ordem vão decussar e depois ascender para o trato espinotalâmico que está do outro lado, ou seja, contralateral, de maneira igual à da dor. Beleza? Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui hoje. A gente dividiu em 2 aulas por conta do tamanho, para que não ficasse muito desgastante para vocês. Beleza? Agora que a gente concluiu o sistema sensorial somático, vamos poder partir para outros sistemas sensoriais tidos como especiais, ou seja, os famosos sentidos químicos, que são a olfação, gustação, visão, audição e o famoso sistema vestibular, que merece destaque. Tá certo? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, dar uma curtida no vídeo e compartilha com a galera nas redes sociais. Por falar em rede, não esquece também de curtir nossa página no Face e no Instagram, beleza? Grande abraço, galera, e fui!